estilo musical rock nasceu nos Estados Unidos no início da década de 1950, em meio a um cenário de profundas transformações sociais, culturais e tecnológicas que marcaram o pós-guerra. Mais do que um novo som, o rock representava o surgimento de uma nova forma de expressão, ligada diretamente à juventude, à rebeldia e ao desejo de romper com padrões estabelecidos. Seu nascimento foi o resultado da fusão entre tradições musicais afro-americanas, como o blues e o rhythm and blues, R&B, com elementos da música branca rural, especialmente o country. O blues, surgido nas comunidades negras do sul dos Estados Unidos no final do século XIX, era marcado por melodias melancólicas, letras carregadas de emoção e temas que retratavam sofrimento, luta e esperança. Ao longo das décadas, ele transformou-se e, nas áreas urbanas, passou a ser eletrificado, dando origem ao R&B, uma versão mais dançante e energética, que já incorporava guitarras elétricas, batidas marcantes e vocais potentes. Ao mesmo tempo, o country music, bastante popular entre as populações brancas do interior, trazia narrativas simples, instrumentos como violão e banjo, e uma sonoridade acessível, com forte apelo popular. Quando produtores musicais começaram a combinar a força rítmica do R&B com a estrutura melódica do country, algo completamente novo começou a surgir. Uma música viva, pulsante e com enorme apelo entre os jovens. O termo rock and roll passou a ser usado com mais frequência graças ao DJ Alan Freed, que na época apresentava programas de rádio voltados ao público branco. Ele percebeu o potencial daquela sonoridade que vinha das comunidades negras e começou a promovê-la em sua programação, ajudando a romper a segregação que ainda dominava a indústria fonográfica. Para atrair uma audiência maior, Freed adotou o nome rock and roll, uma expressão popular entre músicos negros que carregava sentidos ligados a movimento, liberdade e, em muitos casos, a sensualidade, e assim ajudou a criar uma identidade para aquele novo estilo. Com o apoio das rádios, da produção de discos de vinil e mais tarde da televisão, o rock começou a se espalhar rapidamente. Jovens de diferentes origens se identificaram com a energia e o espírito de liberdade que essa música transmitia. Artistas pioneiros surgiram e definiram as bases do que viria a ser o rock nas décadas seguintes. Chuck Berry, com seus riffs marcantes de guitarra e letras sobre carros, festas e juventude, foi um dos grandes arquitetos da linguagem do rock. Little Richard levou intensidade e irreverência aos palcos, com sua presença explosiva e vocais furiosos. Elvis Presley, com sua voz carregada de emoção, sua aparência carismática e sua dança provocante, foi o responsável por levar o rock ao grande público, tornando-se o maior símbolo do estilo em seus primeiros anos. O nascimento do rock coincidiu com o surgimento da figura do jovem como protagonista cultural. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia cresceu, a urbanização se intensificou e os adolescentes passaram a ter mais liberdade, renda própria e uma identidade social distinta. O rock deu voz a essa juventude. Suas letras diretas, sua batida envolvente e seu espírito contestador conectaram-se profundamente com os sentimentos de insatisfação e desejo de mudança que muitos jovens sentiam. Era uma música que falava sobre o que os adultos não queriam ouvir: amor proibido, rebeldia, diversão, identidade. A tecnologia teve papel essencial nesse processo. A invenção do amplificador e a popularização da guitarra elétrica permitiram que o som se tornasse mais potente e expressivo. Gravadoras independentes como a Sun Records e a Chess Records abriram espaço para artistas que não se encaixavam nos moldes tradicionais da indústria musical. A televisão também contribuiu, mostrando performances ao vivo de artistas como Elvis Presley, o que intensificou o impacto visual e comportamental do rock. Apesar das críticas dos setores mais conservadores da sociedade, que acusavam o rock de incitar o caos, o pecado e a desordem moral, o gênero cresceu rapidamente. Ao final da década de 1950, o rock and roll já era um fenômeno global. Ele não apenas revolucionou a música, como mudou profundamente os hábitos, a moda, a linguagem e a atitude de toda uma geração.
O que começou como uma fusão de estilos marginalizados se transformou na maior força cultural da segunda metade do século XX. O nascimento do rock não foi apenas o surgimento de um novo som. Foi o início de uma revolução cultural. Ele redefiniu a música popular, abriu caminho para novas formas de expressão artística e tornou-se símbolo de liberdade, criatividade e transformação. Desde então, o rock continuou a evoluir, dando origem a diversos subgêneros e mantendo-se, até hoje, como um dos estilos mais marcantes e influentes da história da música. Deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal Bastidores da Música. Se você curtiu o vídeo, divulgue e compartilhe o link com seus amigos.